E aí, amigos e amigas, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Eu sou o André Marques e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os epidendros, né? Eu trouxe alguns híbridos de epidendros, alguns parentes próximos de epidendro e a gente vai falar um pouquinho sobre as características predominantes do epidendro para você poder conhecer. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo só sobre epidendro para jardim e é por isso que eu quero fazer esse vídeo para você saber sobre o epidendro, para não ser um assunto estranho a você aí que acompanha o canal. Bora lá pro vídeo. Então, os epidendros é um gênero, como eu falei, bem abrangente. Ele engloba aí aproximadamente 1.100 espécies. Ele tem dentro do gênero muitas plantas com diferenças muito grandes. Então assim, você tem epidendro pequenininho como você tem epidendros gigantes. É importante você estabelecer uma primeira característica do epidendro, que ele é de floração apical. O que seria essa floração apical? A floração apical é que é prolongamento do bulbo forma a haste floral com as flores. Então a gente tem, vou mostrar aqui esse daqui mesmo, que é um que eu trouxe que está belíssimo lá da coleção. Você tem o bulbo, né? E esse bulbo prolonga a haste floral. Isso acontece também com as catleias, né? Por incrível que pareça, as catleias são próximas dos epidendros. Eu trouxe para poder também estabelecer uma outra semelhança a encíclia, porque por mais que a encíclia tenha menos folha, bulbo gordinho, e ela também é apical. Tanto que pode existir híbridos entre encíclia e o epidendro, e entre epidendro e catleias e outros gêneros que têm afinidade, que por causa dessa semelhança de ser floração apical. Eu tenho aqui, por exemplo, o epidendro stanfordiano, que ele dá uma haste floral, um broto para a haste floral, sem bulbo. Mesmo assim, ele é apical, porque essa haste floral ela é formada com rizoma, gema, raiz e forma a haste floral. Em vez de dar o bulbo com a flor, ele dá a haste sozinha, igual as walkerianas, né? Mas você percebe que aqui você tem uma planta que já tem um bulbo interessante. Então, ter bulbo não significa que não é epidendro. A maior parte deles é uma seção de folha com um bulbo mais esguio, mas isso não é regra, tá bom? Como eu falei que eles podem ter alguns tipos de misturas, né? Eu trouxe aqui, ó, a primeira planta é esse daqui, que até a flor deu uma viradinha, mas dá para mostrar direitinho para vocês. É o epidendro, esse aqui é o Orange Blaze. Ele é cruzado com Cattleya, e é por isso que a flor é maior, que a gente vai estabelecer a primeira característica dos epidendros, que é a coluna. Olha só, isso daqui, ó, é a coluna do epidendro. E essa coluna, no epidendro espécie, ela é 100% colada com o labelo. Então o labelo, ele é colado. Eu vou mostrar isso em outro epidendro. E aqui no híbrido você já percebe um vão entre a coluna e o labelo, que é uma coisa que você não vai perceber em maior parte dos epidendros, porque eles são 100% colados. Esse daqui é um híbrido com Cattleya. Outro híbrido que eu trouxe para vocês poderem conhecer, esse outro é o René Marques. É um híbrido também de epidendro com Cattleya, né? O epidendro aí, pseudepidendro, fazendo essas cores marcantes, que é uma espécie muito bonita. Vou até colocar uma foto aqui da espécie para vocês poderem conhecer. E aqui você percebe que o epidendro, quando ele entra em algum cruzamento, ele predomina, ele fica muito forte sobre a outra planta, né? Aqui, ó, você consegue perceber que ele é um epidendro. Você olha de lado, nem aquela de separação do labelo com a coluna a gente consegue ver. Ele ficou unido, continua com absolutamente cara de epidendro, não mudou nada. Então assim, muda um pouquinho a parte vegetativa no híbrido, mas continua sendo um híbrido com cara de epidendro. A diferença mais predominante que eu posso dizer entre o epidendro e outros gêneros, por exemplo, a encíclia. A encíclia, se você olhar a florzinha dela, parece estranho eu falar de encíclia falando de epidendro, mas é por conta dessa separação da coluna com o labelo. A encíclia, ela é 100% separada. Se você for ver, olha aqui que interessante, ó. A coluna e o labelo, eles são descolados, eles só são unidos na base, né? Olha lá como fecha bonitinho, tá vendo? Né? Então você tem essa flexibilidade. Já o epidendro, o labelo é colado na coluna. Agora eu vou mostrar um que é 100% colado para vocês poderem ver mais claramente.
A principal característica que determina que o epidendro é epidendro é a coluna ser colada ao labelo. Eu usei esse epidendro aqui, que é desses híbridos ornamentais de jardim, para poder mostrar para vocês. Eu vou retirar uma flor para ficar mais fácil de exemplificar. Dá dó de tirar, porque o cacho está muito bonito. Mas tem tantas flores que nem fez diferença. Olha que interessante. Nessa flor, a gente consegue perceber as características do epidendro. É muito comum em epidendro você ver a flor se formar no cacho de cabeça para baixo. É uma característica. Mas não é a regra, tanto que tem várias espécies que não acontece isso. E o mais importante que eu quero mostrar é a coluna. Porque nesse caso aqui, ó, a coluna é completamente uma coisa só com o labelo. Você não consegue descer, tá vendo? Ó? Se você desce, quebra a coluna, mas não solta. E é isso que torna o epidendro epidendro. Claro, existem várias discussões taxonômicas sobre o epidendro, sobre alguns gêneros. Aí tem os anaqueilons, tem as prostequeias, tem vários outros nomes de outros gêneros que têm afinidade com o epidendro, que tem a coluna colada ou pseudo-colada, e aí por isso começa a se estabelecer diferenças para separar do gênero epidendro. Mas essa característica é predominante. Agora eu vou mostrar para vocês alguns epidendros diferentes que eu trouxe para vocês poderem conhecer e também falar do cultivo, porque nós temos uma diferença bem grande entre epidendros terrestres e epidendros epífitos. Esse aqui, por exemplo, é um epidendro pitang. Ele era muito confundido com o Schomburg, e ele foi separado da espécie. Eu tenho os dois em casa e eu percebo que realmente são diferentes, tem características de um labelo diferente e algumas outras na planta, na distribuição, que torna ele outra espécie. O epidendro, esse daqui, para você ter como referência, ele não fica com as flores todas de cabeça para baixo, com o labelo para cima, né? Ele forma o labelo para baixo sem problema nenhum. Ele forma o labelo para baixo. Observa que eu não toquei e o labelo está para baixo. Na maior parte dos epidendros o labelo fica para cima, mas isso, como eu falei, não é uma regra, mas é muito comum nesse gênero. Esse é o pitang, né? É uma espécie muito interessante brasileira. Eu trouxe aqui o epidendro peperomia. Ele é um epidendro compacto, pequenininho, né? Mas se você observar, olha como ele tem cara de epidendro, né? Olha como a plantinha dele parece um epidendro. Ele brota, forma umas folhinhas e dá a flor apical. Eu vou colocar a imagem aqui porque eu já mostrei ele em vídeo, mas talvez você não assistiu para você se familiarizar com ele. É fácil de perceber que a coluna e o labelo são uma coisa só nessa espécie, tá? Uma outra espécie que eu trouxe para vocês poderem conhecer, essa outra espécie eu não tinha florida, mas eu trouxe para vocês verem como o vegetal é variável. Como é um gênero muito grande, com uma distribuição muito boa, você tem plantas muito diferentes uma das outras e pertencem ao mesmo gênero por essas características que eu estou mostrando para vocês. Esse daqui é o Vesicatum. Ele normalmente dá um cacho de flor, deixa eu ver aqui, aqui vai dar para vocês terem uma noção. Aqui é o bulbo, né? E ele forma essas folhas com essa textura, parece purina, né? Que seria das etcheverias, acho que pode chamar de purina também, que é essa película branca. E as flores vêm aqui dentro. Dá um cacho verde, eu vou colocar uma imagem para vocês poderem ver. É uma planta fácil de cultivar, mas é bem mais exótico, não é tão colorido e tão bonito como os outros. O Vesicatum, ele é uma planta de epidendro mais curiosa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também um epidendro que eu também não tinha florido, que é o Parkinsoniano mexicano. Cresce para baixo, tem uma folha grossa, a flor é branca, grande. Tem um outro muito famoso que é o epidendro noturno, que também dá muito aqui no Cerrado, né? Eu trouxe aqui para vocês, como mostrei, o epidendro stanfordiano. Tem esses daqui que são os epidendros mais terrestres, né? Que é o exemplo esse daqui, que é muito bonito, belíssimo, e a gente tem muitos híbridos, muitas cores. Eu vou dedicar um vídeo só a eles, porque realmente eles merecem atenção. Sobre cultivo, bora lá falar do cultivo deles. Os epidendros a gente vai poder separar eles mais ou menos em duas categorias, englobando vários, e alguns teriam peculiaridades. Mas a gente vai fazer um grosso só para você entender um pouquinho. Seriam os epidendros fáceis de cultivar, de chão, que pode ser colocado no jardim, toleram mais sol, são super resistentes. E os de lugares mais úmidos, epífitos e que tem outro tipo de cultivo totalmente diferente. Esses aqui coloridos, os híbridos, né, que com certeza muita gente já possui, eles são muito fáceis de cultivar.
A gente usa um substrato de mix normal, tem gente que coloca na terra e ele desenvolve, ele pode tomar sol pleno, como ele é muito resistente a isso, ele aguenta água muito fácil. Então assim, é uma planta extremamente rústica, tanto que nós estamos aumentando e ampliando a produção deles para ter em várias cores, para todo mundo poder ter em casa. Fica muito bonito num conjunto, no vaso, no jardim, é bem assim, fácil de utilizar. Qualquer paisagista vai poder sempre utilizar porque fica bonito e é fácil de cuidar e fácil de florir. Agora tem as outras espécies, como eu citei aqui o Vesicatum, ele é uma planta epífita, então assim, você tem esses epidendros que fogem um pouquinho desses terrestres e que tem um cultivo um pouquinho mais delicado. Quando eu falo delicado, não é delicado de difícil, tem algumas espécies realmente bem difíceis de epidendro, porque eles são de altitude, então eles têm um clima muito específico. No caso do Vesicatum, por exemplo, é cultivar ele como se ele fosse uma catleia. Então assim, quando você for cultivar um epidendro e você for pesquisar sobre qual epidendro você tem, só verificar se ele é terrestre ou se ele é epífito. Se ele for epífito, usa substrato de orquídea epífita. Todos eles você consegue cultivar com mix tradicional, que é Pinus, Carvão e Sphagnum. Então assim, só alguns que você conseguiria cultivar na terra e outros nem pensar em pôr terra, tá? Que são os exclusivamente epífitos. Mas no substrato de orquídea de epífita, que é o substrato de orquídea catleias, que nós usamos, todos dá para cultivar sem problema nenhum. Esse é um pouquinho do que eu queria trazer sobre o gênero epidendro, para você poder saber sobre esse gênero, para a gente poder falar mais sobre ele no futuro e conhecer ele mais de perto. Eu queria mostrar essa diferença no labelo, porque é uma coisa assim, característica do epidendro, e que faz você reconhecer um epidendro praticamente em qualquer lugar que você vê uma planta que você não conheça, você já sabe que ele tem alguma aproximação com o epidendro, por ser apical e por ter o labelo colado na coluna. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho mais sobre os epidendros, tenham se familiarizado, que é a minha intenção. Espero vocês no meu próximo vídeo, que a gente vai falar mais ainda sobre epidendro e mais sobre a utilização, replante, mostrar como é que faz muda, uma coisa mais prática para você poder aprender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente falou aí do epidendro, espero que vocês tenham se familiarizado, que é a minha intenção, poder vocês conhecerem mais essa espécie, né, esse gênero grande, e poder conhecer eles em qualquer lugar e saber um pouquinho mais sobre eles. Nós vamos ter um outro vídeo que eu espero que você acompanhe, e nós vamos falar mais sobre epidendro, sobre cultivo, sobre fazer muda, sobre plantio, uma coisa mais prática para você poder cultivar em casa e não ter segredo nenhum, porque epidendro é muito fácil e muito bom de ter em casa, porque você tem flor quase o ano todo. E se você ainda não está inscrito, meu convite para você se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo com todo mundo. E até o nosso próximo vídeo, meu muito obrigado. E aguarde que em breve nós vamos estar com a live agora de verdade mesmo, sem nenhum outro contratempo. A gente já está tudo organizado para poder fazer a live. E ainda vou dar um spoiler que vai ser sobre cultivo no frio, tá joia? Eu aguardo vocês e até lá.